O Senhor precisa de você. Fala, você pode se considerar um jumentinho, achar que você não vale nada, mas Jesus precisa de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Vou contar uma história para vocês. Um jumentinho voltava para a sua casa contente. Legal, né? Já deu para entender que é um jumentinho? Você já percebeu quem é um jumentinho? Chegando lá, falou para sua mãe: mãe, fui a uma cidade, quando lá cheguei, fui aplaudido, a multidão gritava alegre, jubilosamente para mim, estendiam seus mantos no chão, jogavam folhas de palmeira. A sua mãe questionou: mas filho, você estava sozinho? E o burrinho respondeu: não, mãe, eu estava levando um homem lá nas minhas costas. Aí a mãe falou: filho, volte lá naquela cidade, mas vai sozinho dessa vez. O burrinho respondeu: bom, quando eu tiver uma oportunidade, mãe, eu vou voltar lá. Passados alguns dias, ele retornou à cidade, e quando ele chegou lá na cidade, ele foi desfilando, né, como se fosse um jumentinho modelo, um jumentinho importante, artista. Aí ele entrou na cidade desfilando de jumentinho. Fala para os irmãos, vocês sabem como é que jumentinho desfila, né? Sabe o que aconteceu, irmãos? Maltrataram, xingaram, bateram nele, expulsaram da cidade. Levou o cacete. Aí ele voltou para casa, todo triste, todo chateado, indignado. Falou para sua mãe: mamãe, por que isso me aconteceu? Eu fui lá, dessa vez, outra vez me aplaudiram, gritaram, jogaram roupa, as roupas para eu pisar em cima, me trataram como um rei, e agora eu fui lá, me bateram, me xingaram, cuspiram em mim. Sua mãe amorosamente lhe respondeu: meu filho querido, você sem Jesus é apenas um jumentinho. Você sem Jesus é só um jumento, mas com Jesus em cima você é um rei, é um príncipe. E assim somos nós, irmãos. Nós fomos criados nesse mundo, nessa terra, né, como animal. Nós somos animais, não é? Somos racionais. Mas os animais racionais muitas vezes não se comportam como irracionais. Nós somos como animais. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo montado em nós, nós nos transformamos em príncipes e princesas de Deus. E o povo de Deus vai nos aplaudir. O povo de Deus vai nos honrar, porque Jesus está conosco. Amém? Então não seja apenas um jumentinho. Seja um jumentinho usado por Deus. Seja um jumentinho que leva Jesus, porque Jesus precisa dele, porque Jesus precisa de você. Ele poderia não precisar, mas ele decidiu precisar. Deus escolheu precisar de nós. Deus escolheu nos criar para a sua glória e nos usar, porque ele é poderoso para isso, porque ele pode, porque ele consegue. É difícil, mas ele consegue. Assim Deus nos criou, como disse o salmista no Salmo 8, com menos poder do que anjos. Deus nos criou um pouco menor do que Deus, um pouco menor do que anjos. Deus ou anjos, ali é o texto de Elohim. Então Deus nos criou realmente menores, mas nos prometeu que vamos ser maiores que os anjos. Mas não é agora. Aqui é o processo, aqui é a escola. Hoje precisamos aprender a ser um jumentinho manso e humilde, como é o nosso Deus, como é o nosso Rei. Nos libertar da natureza animal e nos revestir da natureza celestial, espiritual, aprendendo a amar a Deus, aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a depender de Deus, aprendendo a dar valor e importância às coisas de Deus, aprendendo a dar prioridade para a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Amém? Mike, vem. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção e vamos orar pelos irmãos aí que precisam de oração nessa manhã.
talvez estão passando um momento difícil, estão tentados a deixar de levar Jesus nos ombros ou no coração. E você precisa ser forte, não se tornar como um jumento que é ignorante, que é arrogante, que é rebelde, mas você precisa ser humilde para carregar o seu rei. Você precisa ser manso para carregar Jesus. Jesus não fica nos ombros de uma pessoa violenta, cheia de ódio, de revolta, de mágoas, de vingança. Jesus, ele só vai permanecer no coração daquele que o ama, que confia nele, que anda com ele, que quer andar com ele, que quer viver com ele para ele. Amém? Assim, sem Jesus, somos apenas um jumentinho, chucro ignorante. Voltaremos a ser presos pelos antigos donos. Voltaremos a ser humilhados, maltratados, escravizados, inúteis para Deus. Mas precisamos levar Jesus não só nos ombros, mas no coração, para sermos honrados pelo povo de Deus, que vai nos dar as boas-vindas, que vai nos aplaudir, que vai se alegrar no Senhor juntamente conosco, porque somos servos do Senhor, somos úteis para o Senhor, e Ele precisa de nós. Jesus escolheu precisar de nós para entrar em Jerusalém e assumir o governo do mundo. Jesus escolheu assumir o governo do mundo juntamente conosco. Juntamente conosco. Amém, irmãos? É aquela frase que diz assim: Deus sem você é Deus. Você sem Deus é nada. Amém? Essa frase é muito forte, né? Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus vamos ser nada. Deus poderia não precisar de nós, mas Ele escolheu precisar de nós. Ele escolheu repartir. Lembra que Jesus falou assim? Eu gosto daquele texto que diz assim: Jesus falou para os discípulos: erguei os vossos olhos ao céu, louvai a Deus, agradecei ao Pai, porque Ele já decidiu vos dar o seu reino. Nós podemos fazer isso todos os dias. Todos os dias. Levantar, ir lá para fora da casa, olhar para o céu e dizer: aleluia, Deus já decidiu repartir comigo o céu e a glória do céu. Aleluia! Eu não valho nada, eu não mereço nada, mas Deus decidiu, e a palavra de Deus é a palavra de um rei, de um pai que não volta atrás jamais. Eu vou fazer parte do reino de Deus. Eu vou fazer parte do céu de Deus e serei como Deus é. Aleluia. Quem precisa de oração, vem à frente. Está passando por lutas, por dificuldade, tribulação em casa, na família. Você precisa de oração, pode vir à frente. Você está triste, está chateado, está angustiado, você anda com medo, você anda preocupado, como Marta está preocupada, está agitada. Todo mundo que está agitado, vem aqui à frente. Vamos orar a Deus para te dar paz, para te dar forças espirituais, para você confiar em Deus. Você está passando às vezes um momento difícil, precisa tomar decisões difíceis. Talvez você precisa conversar com pessoas, precisa acertar a sua vida. Talvez você tenha mágoas, ressentimentos no coração. Quem sabe você está passando por um momento como o jumentinho de humilhação. Você está sendo criticado, humilhado. Você está passando um momento difícil e você precisa ser humilde. Você precisa ser forte para continuar carregando
Jesus sobre os seus ombros e sobre o seu coração. Então você precisa de fé, você precisa de oração, você precisa de cobertura espiritual, você precisa que o manto de Deus seja lançado sobre você, para você